Hoje eu vou falar sobre onde ficam as oportunidades para trabalhar com fauna de forma remunerada. Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Resgate dos Biólogos. Aqui eu te mostro todas as oportunidades para você trabalhar com fauna de forma remunerada e também desbloqueio os seus obstáculos para você conseguir esse objetivo de trabalhar com fauna, aliando a sua paixão com a sua fonte de renda. Meu nome é Renato Gaiga, eu sou biólogo, cofundador da Biotrópica e junto com o Léo Schwab, um dos criadores do mecanismo IRF. Seguinte, que mercado é esse onde eu posso trabalhar com fauna e ganhar dinheiro? As oportunidades, anota aí, anota porque eu sei que tem muita gente que não sabe o que é isso. As oportunidades para trabalhar com fauna de forma remunerada estão dentro de um mercado chamado consultoria ambiental. E os profissionais que atuam nessa área são chamados de consultores ambientais. Aí você pode me perguntar, beleza, mas que raios faz um consultor ambiental, né? Então, o que o consultor ambiental faz? Ele estuda formas de prevenir, de controlar, de compensar e também de amenizar impactos ambientais causados pela ação do homem através de atividades que degradam o meio ambiente. Então, atividades que desmatam, que poluem, que degradam de alguma forma, que geram impactos negativos ali para as áreas naturais. E os nossos clientes, os clientes dos consultores ambientais, são empresas públicas e privadas que precisam atender à legislação ambiental, para que elas não tomem multas, para que elas não sejam embargadas, paralisadas e para que seus diretores, seus proprietários não sejam também enquadrados pela lei e às vezes até presos. Então nós ajudamos essas empresas a se regularizarem perante ao órgão ambiental, perante as exigências dos órgãos ambientais. E aí, dentro desse mercado da consultoria ambiental, existe uma área que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é uma das principais áreas dentro da consultoria e eu acredito que a gigantesca maioria dos trabalhos de fauna na consultoria ambiental que pagam bem, eles estão ligados às condicionantes das licenças ambientais. Eu vou falar para você o que significa tudo isso. Primeiro, eu quero interagir novamente. Quem aqui viu sobre consultoria ambiental na faculdade? Quem aqui aprendeu consultoria ambiental na faculdade? Comenta eu para essa pergunta, por favor. Quem aqui falou, não, já saí da faculdade entendendo consultoria ambiental, sei tudo que tem que fazer na consultoria ambiental, já estou pronto para esse mercado. Não ouvi nenhum eu subindo aí. Olha lá, nunca. Comenta para mim, então, se você não viu consultoria ambiental na faculdade, manda um não aí para mim, só para eu saber. O Murilo falou nunca. A Fernanda disse, apenas uma noção de consultoria ambiental. O Natan comentou não, Fredinando também não, o Ricardo também não. Se vocês, olha lá, o Henrique também não, Lucas não, Caroline não, a Thaís não, e olha que tinha um professor que fazia. O Nauter não vi na faculdade, mas conheci quando fiz o curso técnico de meio ambiente. A Fernanda Marega falou que está no 4º semestre e que ainda não viu nada de consultoria ambiental na faculdade. Agora, olha isso aqui. Se vocês não viram nada de consultoria ambiental na faculdade, ou praticamente nada, eu acredito que a faculdade também não ensinou vocês a prospectarem clientes, a venderem projetos, produtos, a elaborarem propostas, a negociar valores, a precificar, a elaborar os relatórios técnicos para atender o órgão ambiental.
porque na consultoria ambiental a gente tem os clientes lá que são as empresas públicas e privadas, mas nós temos que atender também um cliente subjetivo, que é o órgão ambiental. Como que funciona a consultoria ambiental? Você tem lá o seu conhecimento científico adquirido na faculdade. Beleza. Eu aprendi lá na faculdade, tenho um conhecimento científico, consigo pesquisar umas outras coisas por fora, beleza. Eu pego esse conhecimento científico, eu pego a legislação ambiental e, através do meu conhecimento científico, eu executo trabalhos técnicos. E aí eu atendo a legislação ambiental em relação a um empreendimento que é um cliente meu. Então, o consultor ambiental, a consultoria ambiental, ele não licencia as empresas, ele não faz ele não manda no licenciamento. Ele é como se fosse uma máquina de exames. Vamos clarear isso aí para você entender de uma vez por todas. Isso tem que ficar claro, porque todos os estudos de fauna que remuneram, que a gente fala que o biólogo tem que estar nesse mercado, é dentro do mercado da consultoria ambiental. É lá que estão as oportunidades. Então a gente precisa fixar alguns conceitos aqui de uma vez por todas. Então a gente tem lá o órgão ambiental que tem que exigir o cumprimento da lei. Nós temos uma empresa que vai degradar o meio ambiente, porque não tem como fazer uma atividade humana sem degradar o meio ambiente, né? Pelo menos um pouquinho vai degradar. Construção de hidrelétrica, de uma ferrovia, uma indústria, ampliação de área agrícola, independente do empreendimento, vai degradar. Um pouquinho vai. E aí tem lá um empreendimento que degrada, o órgão ambiental que vai exigir uma série de estudos. Aqui no meio tem a consultoria ambiental, que vai ser contratada pelo cliente, pela empresa, para que essa empresa consiga atender o órgão ambiental. Então vamos fazer uma analogia aqui para exemplificar, que eu acho que fica muito legal. A empresa é uma pessoa que está com febre. Estou com muita febre, estou passando mal, preciso ir no médico. O órgão ambiental, ele é o médico. E aí o órgão ambiental fala assim para o paciente, que é a empresa. Olha, você está com dor de cabeça aí, já faz muito tempo, você está passando mal, está vomitando, está muito ruim. Só que eu não consigo olhar aqui e saber o que você tem. Então, você vai precisar passar por uma máquina lá que vai fazer um exame para a gente ver por dentro do seu corpo. Essa máquina do exame é a consultoria ambiental. Então faz de conta que o cara precisa fazer uma tomografia da cabeça lá. Aí ele entra na máquina, que é a consultoria ambiental, então ele sai do médico com a recomendação do exame, então ele tem que procurar um laboratório que faz isso, uma máquina que faz isso, aí ele acha a consultoria ambiental, aí ele faz o exame, a consultoria ambiental elabora o laudo lá, fala, ó, tá aqui o teu exame, tá aqui um relatório, tá aqui tudo que a gente analisou aqui olhando o seu exame. Aí o que o paciente faz? Que no caso é a empresa, vai lá e entrega isso para o médico. O médico é o órgão ambiental. Aí o médico olha e fala assim: agora eu já sei o que você tem. Você vai precisar tomar esse remédio aqui, ó. O remédio é para controlar o problema, entendeu? O remédio é para controlar o problema. Aonde que ele vai comprar o remédio? Numa farmácia. A farmácia também é a consultoria ambiental. É quem tem autorização de dar aquele remédio, de remediar, de minimizar, de controlar, de mitigar impactos ambientais. Aí, aquele remédio, se é tomado certinho, ele faz o retorno no médico, o médico fala, beleza, tá curado. Agora, se o paciente, que é a empresa, não toma esse remédio, ele pode ter uma doença agravada. Vamos supor que ele pega ali um problema logo no início. Se ele toma aquele remédio, ele corta aquilo, ele cura. Agora, se ele falar, não vou tomar isso não, o maior prejudicado da história vai ser ele mesmo. Vai ser o médico, vai ser o empreendedor. Porque ele não vai tomar o remédio, ele pode ficar mais doente, ele pode sentir mais dor e pode vir a falecer. Então, uma empresa que não regulariza o seu negócio perante a legislação ambiental pode ter a sua atividade paralisada, embargada, vai ter que demitir um monte de funcionários, e a gente sabe que demissão é um problema, gera um fluxo de caixa que às vezes não estava previsto, porque você tem que mandar as pessoas embora, tem que pagar todos os benefícios, gera multas altíssimas,
gera sanções penais, então a pessoa pode ser presa dependendo do crime ambiental que ela comete. Então, a gente entendendo que o órgão ambiental é o médico e a empresa potencialmente poluidora é o paciente que tem um problema e que a consultoria ambiental é a máquina de exames que gera o laudo e é a farmácia que entrega os remédios, a gente fica com uma clareza absurda para saber como atuar nessa área. E agora eu vou mostrar para vocês a origem disso tudo. Vou compartilhar minha tela aqui, que é o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui uma legislação. Essa legislação aqui, ó, é a política nacional do meio ambiente, ó. Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos entender. Essa lei aqui, ó, é de 31 de agosto de 1981. Por que a gente precisa entender a legislação? Porque nenhuma empresa acorda com vontade de contratar um biólogo da fauna para trabalhar, sabe? A empresa só contrata porque ela precisa contratar. Isso, de uma certa forma, é bom, porque a gente sempre vai ter oportunidade, porque as empresas são obrigadas a contratarem biólogos. Então, a gente sempre vai ter oportunidade. Então, vamos lá ver como que isso tudo começou. Da onde que vem as oportunidades, qual que é a origem que exige que isso aconteça, que os estudos de fauna aconteçam. É uma exigência da lei. Vamos lá. A gente tem aqui a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Tudo isso que está riscado aqui, ó, são artigos que foram atualizados. Então, a gente tem aqui riscado e aqui é o atualizado. E aqui a gente tem a data da atualização, só para vocês interpretarem aqui a lei. Ó, essa lei, com fundamento nesses incisos aqui, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e constitui o Sistema Nacional de Meio Ambiente e constitui o Cadastro de Defesa Ambiental. Interessante, vamos lá. Artigo 2. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Vamos lá ver os princípios dessa lei. Princípio número 1. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso coletivo. 2. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água, do ar. 3. Planejamento, fiscalização do uso dos recursos ambientais. 4. Proteção dos ecossistemas e preservação de áreas representativas. 5. Controle de zoneamento, atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Incentivo ao estudo e pesquisas tecnológicas. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Recuperação de áreas degradadas. Proteção de áreas ameaçadas. Educação ambiental. Beleza. Artigo 3º. Para os fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente. Olha aqui a classificação do meio ambiente na lei. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Fauna está aqui dentro, já no meio ambiente. A gente já sabe disso, mas é legal a gente ver aonde que isso está na origem da lei. Beleza. Entende-se por degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Alterou a característica natural do meio ambiente lá, desmatou uma parada lá, já é degradação da qualidade ambiental. Poluição. Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, segurança e bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, fauna de novo aqui dentro da biota, afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente,
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. E aqui, ó, poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável, direto ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Então, os nossos clientes, resumindo. E aqui, recursos ambientais é a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Beleza, olha, então a fauna está aqui em vários momentos. Inclusive, nesse momento aqui, até escrita a palavra fauna. Beleza, dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 4. O que essa política visará? Visará a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Resumindo, sustentabilidade. 2. Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e equilíbrio ecológico, atendendo os interesses da União, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, e dos municípios também. E ela também aqui, ó, visará o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais e o desenvolvimento de pesquisas orientadas para o uso racional dos recursos ambientais, difusão de tecnologias de manejo de meio ambiente, preservação e restauração dos recursos, imposição ao poluidor e predador, a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Beleza. Aí, a gente tem aqui, ó, os órgãos ambientais, eles entram dentro de um sistema único, que chama SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Aqui tudo riscado, porque foi atualizado aqui embaixo. Então, nós temos órgão ambiental federal, que é o IBAMA, órgão ambiental estadual, órgão ambiental municipal. Então, todos esses órgãos aí, eles podem reger o licenciamento ambiental. E aqui, nessa lei, eles instituem o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, nós temos resoluções do CONAMA que falam sobre licenciamento ambiental e avaliações de impacto ambiental. Eu vou mostrar algumas para vocês aqui. E aqui a gente pode olhar nessa lei aqui, tal. Vou passar mais para baixo. Aqui, ó que legal, vamos ler essa parte aqui, ó. Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que tudo isso está na internet, então você pode consultar. Eu estou aqui no site do Planalto, aqui, ó, do governo. Estou consultando a lei diretamente na internet. Olha isso aqui, no artigo 9. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 1. Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. 2. Zoneamento ambiental. 3. Avaliação de impactos ambientais. 4. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 5. Incentivos à produção e instalação de equipamentos, à criação de absorção de energias, de tecnologias voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Só que a gente já tem essa parte aqui, ó, que é muito importante, que começa tudo aqui, ó. Avaliação de impactos ambientais e licenciamento. Aqui estão os principais mercados para a gente atuar com fauna. Mas agora eu quero mostrar mais um negócio para você aqui, que é muito importante que você tenha esse conhecimento. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a correta aqui. Não, primeiro eu quero compartilhar a primeira resolução. Compartilhar outra tela aqui. Aí, nós temos aqui a resolução número 1 do CONAMA. Vamos ler o artigo primeiro aqui, ó. Para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que já foi definido lá na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então a gente já sabe pela lei o que é meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam. 1. Saúde, segurança e bem-estar da população. 2. As atividades sociais e econômicas. 3. A biota. 4. Condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. 5. Qualidade dos recursos ambientais. 3 aqui a gente tem a biota. A fauna está aqui dentro. Artigo 2. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
relatório de impacto ambiental a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como... Agora, eu vou ler aqui as atividades que estão sujeitas aos estudos de impacto ambiental. Aí você vai pensar na sua região se alguma dessas atividades existe. Eu falo para você que essas atividades existem pelo Brasil inteiro. Elas estão espalhadas no Brasil inteiro. Se você quiser ser um consultor de fauna, viajar pelos biomas do Brasil, conhecer espécies de todos os cantos, espécies raras, ameaçadas, espécies lindas, espécies comuns também, que é legal a gente conhecer as espécies comuns, porque a gente vê vários indivíduos, vê a variação. Se você quiser conhecer culturas, quiser conhecer o Brasilzão mesmo, o trabalho da consultoria ambiental na área da fauna, ele te proporciona isso. Agora, se você quiser trabalhar na sua região apenas, ele também te proporciona isso. Basta você entender quais são as atividades econômicas principais na sua região. E vamos lá, vamos ler aqui o que essa resolução do CONAMA diz. 1. Estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. 2. Ferrovias. 4. Portos. 4 não. 3º. Portos e terminais de minério, petróleo, produtos químicos. 4º. Aeroportos. 5º. Oleodutos, gasodutos, minerodutos. 6º. Linhas de transmissão de energia elétrica. O Léo já trabalhou em muitas linhas de transmissão. É um dos empreendimentos que mais demanda biólogos para atuar com fauna, inclusive, para resgates de fauna. 7. Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como barragens para fins hidrelétricos, acima de 10 megawatts, saneamento de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem, irrigação, retificação de recursos d'água, abertura de barras e bocaduras, transposição de bacias e diques. 8º, extração de combustível fóssil. 9º, extração de minério. 10, aterros sanitários. 11, usina de geração de energia elétrica. Aí 12, complexos e unidades industriais ou agroindustriais. 13, distritos industriais e zonas estritamente industriais. 14, exploração econômica de madeira, lenha e tudo mais. Aí tem algumas características. Depois, projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental. 16, qualquer atividade que utilize carvão vegetal em quantidade superior a 10 toneladas por dia. E aqui, ó, a gente tem tudo que contempla os estudos de impacto ambiental. Então, eu digo para você que o que a gente faz, ele é previsto pela legislação. E agora eu quero mostrar para vocês, você pode ler essa lei depois, essa resolução, na íntegra aí, eu recomendo inclusive fazer isso, mas eu quero compartilhar mais uma página aqui para você, que é essa aqui, ó, é a resolução do CONAMA também, 237, mas essa é de 97, 19 de dezembro de 97. Aqui vai te explicar tudo sobre o licenciamento ambiental, olha, vai explicar o que é o licenciamento ambiental, vou ler para você. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental compete licença... Peraí, deixa eu ler de novo. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar a degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Dentro dessa resolução do CONAMA número 237, você vai aprender o que são as licenças ambientais, os estudos ambientais, impacto ambiental regional. Você vai aprender aqui, ó, quais são as licenças. Aqui mais para baixo a gente tem a licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Cada licença dessa possui uma série de condicionantes que são as exigências do órgão ambiental, e várias dessas exigências contemplam estudos de fauna. Então, é aqui que estão as oportunidades para trabalhar com fauna de forma remunerada. E aqui dentro dessa resolução, lá para o final, também tem uma série de empreendimentos. Olha,
atividades ou empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental. E aqui eu não vou ler todas para vocês, mas dá para ter uma noção. Ó, extração e tratamento de minerais, indústria metalúrgica. Vou passar aqui para você ter uma noção. Ó, só de indústria, olha o tanto de indústria. Será que não tem indústria aí na sua cidade? Ó, só de indústria. Vou passar aqui. Ó. Então nós temos aqui uma série de clientes aonde estão as oportunidades para trabalhar com fauna na consultoria ambiental. E aqui eu quero compartilhar com você para a gente terminar um relato da Jéssica, que é uma aluna nossa, que ainda na graduação conseguiu trabalhar com fauna de forma remunerada, assinou um contrato para fazer um resgate de fauna na Amazônia e foi fazer esse resgate em menos de 4 meses aplicando o que a gente ensina. Então, ela na graduação conseguiu ser contratada para trabalhar com fauna e foi para a Amazônia. Ela ficou uns 5 meses lá, voltou para terminar a faculdade, mas observa isso. Eu vou colocar a Jéssica falando com você agora, e nesse momento ela estava em campo na Amazônia, não acreditando no que estava acontecendo na vida dela. Vou colocar o fone aqui para não dar retorno para você que vai escutar o que a Jéssica vai te dizer. Como é que foi toda essa trajetória, assim, né? A Valadão, antes do mecanismo, e a Valadão agora, no campo, realizando o sonho dela? Eu vou ser extremamente sincera. Eu comprei o mecanismo, mas eu desacreditava que algum dia eu iria conseguir o que eu estou vivendo agora, entendeu? Tipo assim, eu acreditava no curso, eu acreditava nos depoimentos, mas eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que, tipo assim, eu ia ter um resultado, assim, em menos, tipo, em 5 meses, 4 meses, sabe? Eu ia ter essa carga que eu tenho de conhecimento, saber o que fazer e conseguir, assim, no meio da graduação, no meio de uma pandemia, no meio de tudo isso, assim, eu era desacreditada. E se eu, tipo assim, vamos falar, quando eu comprei o curso, falasse assim pra mim, não, em julho você vai estar na Amazônia fazendo resgate. Eu não teria acreditado. Não teria, porque minha cabeça, assim, eu estava querendo muito isso, mas eu achava que eu não iria conseguir. E olha onde você tá, né? E onde eu tô, cara? Na vila aqui, trabalhando, adquirindo conhecimento, conhecendo outras pessoas, conhecendo os animais, pegando aquela coisa, vivendo, assim, Não sei, eu até falei pro biólogo que eu acompanho, eu falei assim, parece que eu tô sonhando ainda. Parece que nada disso tá real. O dia que eu assinei o contrato, eu falei assim, mãe, parece para mim não é real. Ela, Jéssica, mais real que isso não existe. Você assinou o contrato. Eu falei assim, tá, mas eles podem me chamar daqui a 1 ano. Ela falou, lógico que não, menina. E eu falei, sim, eu tava sonhando, tô sonhando ainda. Parece que nada é real. Parece que eu tô vivendo a fantasia que eu sonhei a vida inteira, parece. Que irado. É isso. É muito bom quando a gente tem um resultado desse, porque aqui na Biotrópica a gente faz o que a gente faz para resgatar os biólogos. Então a gente não está aqui simplesmente para te empurrar uma série de conteúdos, para te contar coisas que a gente leu nos livros, a gente está aqui para mudar vidas, para transformar vidas. E para a gente fazer a nossa profissão ficar cada vez mais valorizada, cada vez mais reconhecida. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas entendendo sobre a profissão dos biólogos, só a partir das pessoas que estão na TV. E, na minha opinião, as pessoas que estão na TV mostrando um pouco do meio ambiente e mostrando, entre aspas, o que o biólogo faz, na verdade, eles estão apenas fazendo um programa de TV. E isso não dá a noção real da importância da nossa profissão para esse mundo. Então, por isso a Biotrópica Online está aqui, por isso eu, Renato, estou aqui, por isso o Léo está aqui, por isso toda a equipe da Biotrópica está aqui. Então, a gente quer fazer o movimento resgate dos biólogos, tomar conta desse mercado ambiental e trazer para o mundo a nossa voz.